Sabe aquela ideia de uma América Latina unida, forte, falando com uma só voz no cenário mundial? Pois é, a história por trás desse sonho é o que a gente vai desvendar hoje. É uma jornada cheia de grandes planos, teorias econômicas complexas e, claro, muita geopolítica. E para começar, olha só essa frase do presidente argentino Juan Perón. É uma frase forte, quase uma profecia, né? Ela já deixa bem claro qual era a questão central desde o começo. Ou os países se uniam para serem donos do próprio destino, ou a desunião abriria a porta para a dependência. Mas assim, essa ideia não surgiu do nada não. Para entender essa busca, a gente precisa voltar lá atrás, nas raízes históricas, em figuras como o Simón Bolívar e seu sonho da pátria grande. É um ideal que pulsa na veia do continente há séculos. Foi só no século XX que esse sonho começou a ganhar, digamos, um manual de instruções. E quem escreveu esse manual foi a CEPAL. A ideia deles era bem direta. Para se desenvolver de verdade, a América Latina precisava parar de ser só uma fazendona do mundo e se industrializar. Para entender a lógica da CEPAL, a gente precisa olhar para esse modelo aqui. Pensa no mundo como um grande jogo. De um lado, o centro, os países ricos, produzindo e vendendo tecnologia, coisas caras. Do outro, a periferia, a gente aqui, vendendo matéria-prima barata. Era um ciclo que só gerava mais e mais dependência. Então, qual foi a grande sacada da CEPAL? Se o problema era a dependência, a solução era se juntar. A lógica era simples. Um país sozinho não ia conseguir se industrializar de forma sólida. Mas juntos? Juntos eles criariam um mercado consumidor gigante, forte o suficiente para sustentar novas indústrias e finalmente quebrar aquele ciclo. Só que, claro, na prática, a teoria é outra. A história do século XX foi basicamente um grande cabo de guerra entre dois projetos bem diferentes para o futuro do continente. E essa tabela aqui resume bem essa disputa. De um lado, o projeto dos Estados Unidos, com a doutrina Monroe, a política do Big Stick, querendo manter a América Latina como sua área de influência, tudo formalizado ali na OEA, e do outro lado, o sonho latino-americano de autonomia, inspirado em Bolívar, com a teoria da CEPAL, e que depois virou blocos como o Mercosul. Aí o século XXI chega e, de repente, o jogo muda completamente. A disputa não era mais só entre a América Latina e os Estados Unidos. Outros jogadores gigantes entraram em campo, trazendo novas oportunidades e, claro, novos desafios. E que entrada, hein? 230%. Esse foi o salto absurdo no comércio entre a China e a América Latina, logo no comecinho do século. Um número que sozinho já mostra que o mapa econômico da região estava sendo redesenhado. E para onde foi essa grana toda? Bom, dá uma olhada. O Brasil foi o grande campeão, abocanhando praticamente metade de todo o investimento chinês. O Peru vem depois. Isso mostra como essa influência chinesa não era só uma ideia, era algo bem concreto. Claro, essa chegada da China levantou uma poeira danada. Tinha gente que via isso como uma nova dependência, sabe? A gente voltando a só vender matéria-prima. Mas, por outro lado, tinha a visão de que era uma parceria de igual para igual entre países do sul global para benefício de todo mundo. As duas visões têm pontos bem fortes. A Rússia também entrou no jogo, mas com uma tática, digamos, mais geopolítica. Moscou passou a atuar como um contraponto aos Estados Unidos, apoiando governos que batiam de frente com Washington, como na Venezuela e na Bolívia. Era um jeito de marcar presença no que os americanos sempre consideraram o quintal deles. E tudo isso deságua nos BRICS, né? Essa aliança com o Brasil dentro foi a tentativa mais clara de criar estruturas de poder, financeiras e políticas, fora do controle do Ocidente. Era a materialização da ideia de construir uma nova ordem mundial. Bom, até agora a gente falou muito do sonho da união, mas a realidade é sempre mais complicada. Vamos olhar agora o outro lado da moeda, as rachaduras, os conflitos, que também marcaram a relação entre os países da América Latina. E aqui fica a pergunta-chave. Todo esse discurso de irmandade latino-americana sempre se traduziu em paz e cooperação na prática? A resposta, olha, pode surpreender. 17. Guarda esse número. Foram 17 hostilidades militarizadas de baixo nível entre países latino-americanos só nas 2 primeiras décadas deste século. Não eram guerras abertas, mas eram tensões que chegaram ao nível militar. E não foram coisinhas à toa, não. Olha só essa lista. Tensão na fronteira da Venezuela com a Colômbia, briga do Brasil com a Bolívia por causa de refinarias, disputa da Argentina com o Uruguai por uma fábrica. Por baixo do pano do discurso de união, os interesses nacionais muitas vezes falavam mais alto.
Mas por que tantas brigas se todo mundo falava em união? Bom, os motivos são bem profundos. Fronteiras que são verdadeiras peneiras, o crime organizado e, principalmente, as enormes diferenças econômicas. Num bloco desigual, os países maiores como o Brasil e a Argentina acabavam se beneficiando mais. E os menores? Reagiam com raiva, com protecionismo. E isso tudo nos joga direto para o presente, para a crise dentro do Mercosul, que é talvez o maior símbolo de todas essas tensões. Como é que o bloco mais famoso da região está lidando com tudo isso hoje? Se a gente olha a história do Mercosul, percebe que a crise de hoje não é novidade. Desde o começo, o bloco sofre com brigas internas, com cada país puxando a sardinha para o seu lado. As diferenças ideológicas dos últimos anos só jogaram mais lenha numa fogueira que já estava acesa há muito tempo. E é importante a gente entender que o Mercosul não está sozinho nessa. O que acontece aqui faz parte de um movimento muito maior, global. Do Brexit lá na Europa até as tensões aqui, o que a gente vê é um retorno forte do nacionalismo, desafiando a ideia de cooperação entre países no mundo todo. E no fim das contas, a gente volta para a grande pergunta que resume tudo isso. Depois de mais de um século tentando, qual vai ser o caminho da América Latina? O fortalecimento de cada nação por si só ou a consolidação de um bloco realmente unido? Essa é uma resposta que ainda está sendo escrita, bem na nossa frente.